Meu nome é Rodrigo Joaquim Ferreira, leciono a matéria de matemática há vários anos nas escolas estaduais. Nesse momento vou apresentar a disciplina de matemática, geometria. Na geometria nós temos as relações métricas no triângulo retângulo. O triângulo retângulo é muito importante nos nossos dias atuais também. Então, muitas casas elas são construídas através de relações métricas relacionadas ao triângulo retângulo, pois o esquadrejamento das casas são muito importantes e através desse esquadrejamento das casas que muitas pessoas não sabem que vem a relação do triângulo retângulo. Por que o esquadrejamento das casas são importantes? Para que a construção consiga ser levantada e ser coberta adequadamente. Então, as coberturas das casas, se for errado o início, ela vai ter um final errado. Então, portanto, muitas pessoas, principalmente pedreiros, que não estudaram até determinadas séries, eles sabem fazer o cálculo, mas não sabem que vem das relações métricas no triângulo retângulo. Portanto, vamos analisar mais a fundo o triângulo retângulo. Então, o que nós temos aí? As relações métricas relacionam as medidas dos elementos de um triângulo retângulo. O que temos de importante? Nós temos de importante um ângulo de 90 graus. É esse ângulo de 90 graus que ele vai nos nortear toda a figura geométrica e retirar as relações existentes entre eles. Portanto, o que nós temos? Ângulo de 90 graus e nos vai dar hipotenusa e catetos. A hipotenusa no triângulo retângulo é o lado oposto a 90 graus. Ou seja, 90 graus, lado oposto, temos esse espaço do triângulo. Esse espaço da hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo. A partir daí, nós temos os catetos, cateto B e cateto C. Ou seja, a soma dos dois catetos ao quadrado, dará o valor do quadrado da hipotenusa, que nós veremos daqui a pouco. Também já adiantando, o que nós temos? O H refere-se à altura, o M e o N são a projeção de determinados catetos. Então, projeção do cateto B, nesse caso é o N, projeção do cateto C, nesse caso é o valor M. A partir daí, nós temos aqui a legenda. A, letra A, refere-se à medida da hipotenusa. Como foi falado, lado oposto ao ângulo de 90 graus. B e C, que são os lados laterais do triângulo, são os catetos. Esses são os menores lados. Ou seja, o maior lado é a hipotenusa e os outros dois lados nós temos lados diferentes e menores. Também nós temos aí a altura. A altura representada pela letra H. Ela é relativa à hipotenusa, ou seja, ela base hipotenusa até o lado maior do triângulo. Então, a partir daí, nós temos a altura do triângulo. M e N, que fazem parte da hipotenusa, M e N fazem parte da hipotenusa, no qual a soma dos dois nós temos o total da hipotenusa. M e N chamam-se projeções. Então nós temos aqui, projeções dos catetos C sobre a hipotenusa, projeções do cateto B sobre a hipotenusa, M e N. Também temos aí as seguintes fórmulas relacionadas
as operações do triângulo retângulo, chamadas de relações métricas. Então nós temos as seguintes relações aí. Nesse caso, eu preferi deixar em ordem alfabética, para que a gente, queira ou não, né, a gente decore já em ordem alfabética e deixe de forma correta esses valores correspondentes. Então aqui que nós temos, começando com a letra A, hipotenusa multiplicando pela altura, no qual multiplicação dos dois catetos B e C. Também com a letra A, nós temos a hipotenusa, como foi falado, é a soma das suas projeções, M e N. A partir daí, nós temos o cateto B. B ao quadrado igual a N. Lembrando que, quando nós temos a incógnita ao quadrado, na resposta, nós temos sempre que tirar a raiz quadrada do valor correspondente. Ou seja, nesse caso aqui, né, multiplicando a hipotenusa em uma projeção, no final nós temos que tirar a raiz quadrada desse valor correspondente. Pode ser uma raiz quadrada exata, ou também pode ser uma raiz quadrada não exata. Então depende muito do exercício. Aqui nós temos também, né, agora um cateto C, C ao quadrado igual a multiplicação da sua hipotenusa com a projeção. Para finalizar, nós temos aí a altura, que é a multiplicação das duas projeções, M e N. Lembrando mais uma vez que expoentes, final, tiramos a raiz quadrada. E aqui nós temos, né, vamos dizer assim, a formulazinha mãe de todas essas fórmulas que nós temos, que ela é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é a seguinte fórmula, né? A ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado de seus catetos. Ou seja, esse valor ao quadrado ele tem que ser igual à soma desses dois ao quadrado, né? Aí nós podemos tirar uma prova real, ver se realmente o nosso exercício está correto. Então, está aqui como a gente sempre já escutou, sempre escuta, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos seus catetos. A partir daí, nós vamos trabalhar com um exercício. Todo exercício, antes da gente resolver, nós temos que tirar os dados do problema. Entender o exercício, o que ele está pedindo. Principalmente aqui, ó. Observando aqui, você tem letras, números, mas a gente tem que saber o que é cada parte. Se a gente não interpretar cada parte, a gente não vai conseguir resolver nenhum tipo de exercício, né? Observando aqui, você vai ver, professor, mas não tem nenhum valor aqui desse lado. Então, se não tem nenhum valor desse lado, não tem nenhuma letra, nenhuma incógnita, a gente não vai calcular nada aqui. Não está pedindo. Nós temos aqui também, né, essa parte aqui, sem valor correspondente, sem letras. Então também a gente vai deixar. Mas a gente tem que saber que essa parte aqui é a altura, né? O valor da hipotenusa, o que nós temos? A soma 9 e 3, né? Todo esse lado oposto a 90 graus. E temos aqui o x relacionado ao cateto. Tirados os dados do problema, nós temos a medida 9 e 3, né? Que são as suas projeções. A partir daí, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, y é a hipotenusa. Então, por isso que nós dizemos que o y é igual a A. Qual que é a fórmula da hipotenusa quando nós temos os dois elementos? Hipotenusa, né? E daí as projeções. 9 mais 3. 9 mais 3, 12. Aqui não há necessidade de tirar a raiz quadrada. Por quê? Porque nós não temos o A ao quadrado. O A aqui é simples. Então, basta colocar 12. A partir daí, nós temos ainda
hipotenusa e suas projeções. O que ele pediu para a gente aqui? Aqui um cateto. Né? Então vamos calcular o cateto. A formulazinha do cateto, b ao quadrado, a vezes n. Onde o a vale 12, que nós achamos, né? O n é 3. 12 vezes 3, 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Portanto, a 12, hipotenusa, e o cateto 6.